Bom, então isso aqui faz parte de uma série que se chama Diálogos Instigantes, e a ideia é sempre conversar sobre um artista com uma outra pessoa. Eu não estou escolhendo pessoas críticos de arte, tá? Eu tenho trabalhado mais com a ideia de pegar a Tarcilinha, que é sobrinha neta, assim como eu Legal. conversei com a Elizabeth de Cavalcante. E a gente sempre parte de uma ideia da gente linkar com as coisas que a Galeria Almeida e Deio fez. Então, a Aham. galeria, agora que tem um momento que eu vou ter que fazer aqui uma coisa nova, hoje eu estou instaurando um novo sistema de mostrar, que você sabe que tudo a gente vai na vida mudando, né? A É, gente procura se é. aperfeiçoar. Ó, olha só aqui, ó, tá vendo? Agora aqui, deixa eu Ah, virar para cá. Ó, olha, tá vendo? Agora consegui o que ficou eu queria. Bom, que é um novo boa. método de apresentação que acho que vai ficar bem legal. Então, aqui, esse é o catálogo que a Galeria Almeida e Deio fez quando ela fez a exposição na Miami Art Basel o ano passado. Tá? Uhum. Bom, eu vou estar conversando sobre a Tarsila. Todo mundo sabe, a Tarsila é uma das nossas mais importantes artistas. Teve uma grande exposição no MoMA no ano passado, em 2018, e depois o MoMA adquiriu a obra Alô. Lua pela bagatela de 20 milhões de dólares. Então, a gente vê que a gente tem uma artista excepcional. Né? É, E eu é. chamei a Tarcilinha. A Tarsila é sobrinha neta da Tarsila, herdou dela o nome. Né? E eu devo dizer para vocês que a Tarsila ela foi a grande articuladora da exposição da Tarsila do Amaral no MoMA, também da mostra que teve no MASP, aquela que lotou o É. museu. Ela está fazendo um trabalho enorme de divulgação e uma coisa que eu adoro, que é a popularização da artista. Né? Então, toda Aham. essa estratégia que a Tarcilinha criou foi fundamental para que a Tarsila se tornasse hoje o nome mais conhecido do nosso modernismo. É, Obrigada. eu já vou passar a palavra para a Tarcilinha, mas eu queria só, como nós duas combinamos, a colocar o nosso preito a Araci Amaral. Tudo que a gente sabe da Tarsila, a gente deve à extensa pesquisa que a Araci fez. A Araci ficou 3 anos entrevistando a Tarsila, ainda viva, juntando material, organizando. Então, se a Tarcilinha hoje pode fazer esse trabalho, É, de ponta, a gente deve a todo um background fornecido pela pela Aracida Amaral. Né? Então, gente, primeiro, obrigada dos comentários, né? De todas as pessoas, muito obrigada. Realmente, eu comecei há mais de 20 anos. Meu pai era quem representou minha tia a vida inteira, sobrinho querido dela. E ele que começou tudo isso. Claro, quando ela morreu, há mais de 40 anos, ela era de vez em quando uma autorização aqui, um livro didático, algum catálogo, era uma coisa muito, era muito pouca coisa. Aí eu comecei há mais ou menos 20 anos, eu quis fazer uma biografia sobre ela, comecei a escrever isso, e fui tendo um monte de ideias, né? A primeira coisa que eu fiz foi fazer um site, né? Que não tinha um site dela. que é ótimo. Né? Ah, obrigada. E aí o mundo se abriu, eu comecei, pai, olha, chegou um pedido de autorização daqui, dali, começou a abrir muita coisa. E aí eu comecei, no começo eu trabalhava junto com meu pai, e aí depois meu pai se aposentou, veio morar na fazenda, e aí eu que fui assumindo. E tudo demora muito, você sabe, né, Denise? Tudo demora muito. Tudo Eu difícil. fui fazer uma viagem para os Estados Unidos há mais ou menos uns 8 anos. E eu falei, puxa, eu não conhecia Chicago. Depois a gente vai contar a história de Chicago, né, Denise? Vamos contar tudo.
Vamos. A E gente aí, vai contando a história da Tarsila e entremeando com as nossas histórias. isso. Aí eu cheguei lá, eu queria muito ver esse quadro que pertencia à coleção da minha tia, um quadro do Delaunay. Quando eu cheguei no museu, eu falei, vou tentar fazer algum contato, porque eu já tinha ideia de fazer uma exposição nos Estados Unidos. Aí eu conheci a Stephanie D'Alessandro, a curadora lá de Chicago. Agora ela está no Met, no Metropolitan. E aí começou, eu falei, puxa, vamos fazer uma exposição. Ela se interessou, nossa, eu devo muito a Stephanie. Vamos fazer uma exposição, vamos. E aí ela começou a articular lá, e claro, né, com o meu suporte aqui. E isso demorou 7 anos. A gente inaugurou a É. exposição em Chicago, depois que foi para o MoMA, né? 7 anos depois desse primeiro contato. Então, Ó, as a coisas gente vai demoraram. mostrar o ateliê da Tarsila e vocês vão Ah, ver a é. obra que levou a Tarsilinha para Chicago. Ó, eu vou Legal, mostrar, legal. começar mostrando aqui o primeiro slide. Aqui a gente tem a Tarsila em 1910. A Tarsila nasceu em 1886 e mentia a idade, né? Se vocês É. olharem as antigas biografias dela, elas estão Posso todas com a fazer um idade parêntese? errada. Pode, claro. Posso fazer um parêntese? O meu Sim. pai era o único que sabia a idade dela quando ela nasceu. A Beth. E ele escondeu isso por muito tempo, porque ela não queria que fosse revelado. Só depois que ela morre que ele revela a idade Então, dela. mas olha, eu devo dizer que ela está em boa companhia, porque a Anitta também mentia a idade, a Mary Vieira, tem um monte de artista mulher, todas mentiam a idade, né? E ela, como era uma mulher linda, fazia muito bem, né? Bom, Olha mesmo. aí contando um pouquinho a história de para vocês, a Tarsila ela estudou em Barcelona e ela casou muito cedo com uma pessoa, um casamento meio arranjado, com o André Teixeira Pinto, teve uma Uhum. filha, a Dulce, e, por uma coisa totalmente incomum na época, ela se separou em 1913. E já em É. 1916 ela estava morando em São Paulo e estudou com o escultor Zadig, com o Elpons e com o Pedro Alexandrino, onde ela conheceu a Anita Malfatti. E na nossa conversa, nossa pré-conversa, a Tarcilinha me falou uma coisa muito importante que a gente Uhum. nunca sabe. Aqui tem uma foto da Tarsila, em 1910, sobre o É. pai da Tarsila. Né? É. Eu sempre falo que nós não teríamos essa grande artista se não fosse o apoio do pai. Então, a primeira separação, diz que o marido estava traindo ela, diz que tinha uma diferença cultural muito grande entre eles. Nada disso era motivo para uma separação naquela época. A mulher Nada. tinha que aguentar a traição, a mulher tinha que aguentar qualquer diferença entre o marido fazia o que quisesse, a mulher tinha que ficar quieta. Então, aqui a gente já começa a ver mesmo essa personalidade, né, dessa mulher forte Uhum. mesmo. Então, ela quer se separar. Agora, sem o apoio do pai, ela jamais conseguiria ter feito, ter consumado essa separação. Então, o pai dela apoia ela a se separar. No primeiro momento, é uma separação de corpos, depois que tem a anulação do casamento. E aí que ela vai estudar arte. Aí que ela vai estudar, ela vai para Mas outra Paris coisa estudar. também, estudar arte era uma coisa mal vista. Esse ambiente artístico Totalmente. era mal visto na sociedade. Então, Uhum. se não fosse o apoio do pai dela, não só financeiro, esse apoio moral mesmo, de estar ao lado Uhum. dela em qualquer decisão dela, a gente não teria essa grande artista. Gente, olha, esse é um trabalho da Tarsila que eu acho lindíssimo, que se chama O Chapéu Azul. É um Papel trabalho azul. feito em 1922, ainda com ela morando em Paris. Porque eu queria É, lembrar vocês que a Tarsila não participou da Semana de 22, ela vai vir depois para o Brasil, ela vai vir em junho. Aqui eu vou isso. mostrar uma outra imagem. Vocês viram a mulher de chapéu azul? Olha ela aqui, olha que É, mulher é, chique, com esse mesmo chapéu é, elegante, né? é. E aí ela volta para o Brasil porque ela ficava se correspondendo com a Anitta
E a Anitta falando, olha que curioso, ela estava na França, em Paris, e ela, na verdade, vai se interessar pelo modernismo no Brasil e instigada pela Anita Malfatti. Aí ela vem para o Brasil e aí ela vai fazer parte de um grupo que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma imagem maravilhosa que a Tassinha conhece, que é o chamado Grupo dos Cinco. Então, a gente tem aqui, do lado esquerdo, a Tarsila a Anitta deitada na cama, no chão o Oswald e o Menotti Del Picchia, e no piano a Tarsila tocando junto com o Mário de Andrade. É um desenho da Tarsila. Posso também dar um parênteses? Claro. Tia, aliás, assim, a gente acha que a veia artística da Tarsila vem da minha bisavó, da mãe dela. Ela era uma exímia pianista. Aliás, até quando ela veio para o Brasil em 22, quando ela chega no Brasil, ela fica amiga do Rubinstein no navio. Aí ela chama o Rubinstein para jantar na casa do pai dela, que era onde ela morava. O pai dela conhece a minha bisavó, ouve a minha bisavó tocar piano e elogia muito. E minha tia tocou piano a vida inteira. Ela era uma... depois ela tem aulas e ficou muito amiga. Aliás, quem leva ela para Paris em 1920 é o maestro Sousa Lima. Depois o Sousa Lima casa com uma sobrinha dela e o Sousa Lima que fala para ela ir para Paris, que lá aqui a arte de verdade. Então ela vai para Paris em 1920. Ela já estava estudando aqui no Brasil, como você disse. Que conheceu a Anitta, né? Mas ainda lá em Paris, ainda estudos acadêmicos, tudo. Quando ela volta, como você disse, em junho, né, a Semana de Arte Moderna foi em fevereiro, ela entra, aí que ela conhece os modernistas. Eu vou mostrar aqui umas imagenzinhas para vocês. Olha, mas gente. Mas para falar que ela poderia ter sido concertista. Aí eu sempre falo, graças a Deus que ela desistiu do piano para ir para a pintura. Eu queria mostrar só as imagens para vocês verem. Olha, aqui a gente tem o Mário de Andrade e a Anita Malfatti nessa época. E a gente tem aqui, olha, o Menotti Del Picchia e o Oswald de Andrade. Olha como era charmoso o Oswald nessa época. Né? Um sedutor. Sedutor, né? Aqui, olha, eu queria mostrar. Esse aqui, olha, observem, do lado esquerdo a gente tem um retrato do Mário de Andrade, feito pela Anita Malfatti, e do lado direito um retrato também do Mário de Andrade, feito pela Tarsila. Então, nesse primeiro momento, a Tarsila tem uma forte influência desse expressionismo da Anita, como a gente vai ver nessa imagem. Essa obra aqui é uma obra linda, que está na coleção da Fundação Edson Queiroz. É uma obra maravilhosa que mostra bem essa influência que ela tem nesse momento. Bom, aí o grupo fica se encontrando, todos juntos. Aqui, olha que lindo o retrato que ela faz do Oswald. E aí acontece, digamos, a pororoca, né? Porque eles tinham aqueles amigos, tinham todos os amigos em comum, aquele grupo dos 5, todo mundo se encontrava, viajava, passeava por São Paulo inteiro no Cadillac verde do Oswald, babá. Só que aí os dois se apaixonam, a Tarsila e o Oswald, de um jeito avassalador. Né? Mesmo. É isso mesmo. Eles se apaixonam de um jeito avassalador e, por conta disso, como na época a Tarsila era separada e, apesar de, como disse a Tarsilinha, apesar do apoio do pai e tudo, existia toda uma coisa familiar que tinha que ser um pouco preservada. Então, os dois não podiam ficar
trançando juntos, abraçados e felizes aqui em São Paulo. Então, a Tarsila vai para Paris para estudar arte e o Oswald vai logo depois encontrá-la. E aí ela vai fazer o que ela mesma dizia, né? Eles vão assim pertinho. E depois no começo de 23 que ele vai. Ele vai e encontra com ela. E aí ela faz uma coisa que ela usava uma expressão maravilhosa. Ela dizia que ela fez o regime militar do cubismo. O serviço militar. Olha como esse trabalho... Todos os desenhos que a gente vai mostrar aqui são desenhos que irão integrar uma mostra maravilhosa de desenhos que vai acontecer na Fundação Marcos Amaro, que ia inaugurar na semana que aconteceu o início da pandemia. Aliás, a Fama foi o primeiro lugar, o Marcos Amaro foi o primeiro lugar que disse: não, a gente não pode arriscar as pessoas, vamos deixar para depois, né? Tá? Então, aqui, olha a diferença do retrato do Oswald aqui e do retrato do Oswald aqui. Então, a gente sente essa influência, né, do cubismo que começa a aparecer. E o Oswald, a gente comentou isso, né, Tarcilinha, que ele tinha uma péssima fama, né, de mulherengo, merecidíssima, porque ele era mulherengo mesmo. Mas sabe que eu estou começando a reavaliar um pouco essas coisas, né? O primeiro marido dela teve, como eu te falei, tinha essa diferença cultural, ele estava traindo ela. Ela que não era comum naquela época. O normal aliás, o primeiro marido devia achar ela muito chata. Ela era a mulher mais culta do mundo. Ela lia Voltaire, Diderot. Ela devia ser uma chata para ele. Ele era um cara assim, mais a fazenda, mais o campo. Então, e o Oswaldo, realmente, se você souber o que ele fez antes, a gente vai, nossa, ficar desesperado. Não. A gente aqui precisa concentrar na Tarsila, né? Porque... Não, mas só que o que eu acho assim, era muito comum o homem fazer tudo. Mesmo tudo que o Oswaldo fez, tem histórias terríveis sobre ele, mas era comum, o homem podia tudo. Então, eu ponho sempre o holofote na minha tia, porque quem não era normal era ela, de não aceitar essas coisas dos homens. Bom, aí eles acabam circulando. Quando os dois ficam juntos, circulando em Paris, a Tarsila vai estudar com o Léger e eles, ao mesmo tempo, eles têm uma penetração na sociedade parisiense que é muito interessante. Isso é muito importante a gente entender, porque eles circulam no meio. E aí a nossa querida Tarsila circula assim, olha. Ela usava, aqui a gente tem o famoso retrato Le Manteau Rouge, com ela usando essa roupa do Patou, né, que era um super costureiro da época, e ela realmente acontecia. E a Tarcilinha, né, nós conversamos sobre a mudança de visual que a Tarsila faz nela mesma, que antes ela tinha um rosto. E, de repente, ela fica, né? Vocês lembram daquela foto? A primeira foto que a Denise mostrou foi uma foto dela antes do Oswaldo de Andrade. Olha o visual que ela que depois ela adquire, né, com essa relação. Eu sempre falo, o amor fez muito bem para ela. Ela era uma mulher bonita, arrumada, uma menina da sociedade. Ótimo. Só que aí ela ganha a diferença, ela vira um mulherão, né? Depois que conhece Oswaldo de Andrade mesmo. E a história do Manteau Rouge é interessante. Eles estavam, o embaixador brasileiro em Paris fez uma homenagem ao Santos Dumont, faz um jantar num endereço muito prestigiado lá na Avenida Montaigne. Eu acho que é no Plaza Athénée. E lá ela chega atrasada, com esse manteau, com esse visual. Parou a festa para olhar minha tia entrar. É muito bonito isso, né?
Aí É depois ela muito faz o legal. quadro. E eles circulam, então, em Paris e conhecem o Blaise Cendrars, que fica muito amigo deles e que vai ser muito importante para fazer essa circulação deles na sociedade parisiense. E a Tarsila, já em 23, faz essa obra, A Negra, que é uma obra assim essencial dentro do É, percurso da Tarsila, porque, na é, verdade, ela antevê todo o processo que ela vai desenvolver depois, né? E que ela vai chegar em outro momento, mas você vê esse trabalho dela é de 23 e ainda de antes dela ter as aulas com o Leger. Embora a gente sinta é, uma coisa um pouco cubista, esse trabalho, assim como é. a Caipirinha, ambos foram feitos antes Das aulas com o Leger. das aulas com o Leger. Então, quando ela Ela chega. estuda também com Lhote e Gleizes antes. Então, Aham, a gente vê algumas obras, muita influência desses dois. Até aquele primeiro desenho que você mostrou é muito a la é, Lhote, né? exatamente. É interessante, quando ela mostra esse quadro para o Legia Negra, nossa, ele fica fascinado com o quadro, É, ele chama todos os alunos para verem o quadro. Então, já foi assim, acho que o primeiro grande quadro que ela faz é a Negra. com certeza. É, E a caipirinha já é, tem as cores caipiras, que vai ser realmente uma grande descoberta da Tarsila fundamental, né? é. Aí eu vou Nessa mostrar época, aqui. ela usa essas cores, né? Mas Olha a depois, a partir diferença. de 24, que realmente Que ela faz isso com vai. mais força, né? Esse quadro da caipirinha também é muito interessante, que a fazenda onde ela nasceu, aqui pertinho, hoje é município de Rafar, né? Mas na época Rafar era como se fosse um bairro de Capivari. Então ela nasce mesmo em Capivari. E aí Uhum. tem a casa da fazenda atrás e um flamboyant gigante. Esse flamboyant morreu há pouco tempo. Eu fiquei muito triste quando eu soube que a árvore caiu. E ela escreve uma carta para a família falando que é ela brincando com bonecas de mato, o que ela fazia na infância, né? Essa infância que ela passa nas fazendas, Foi né? fundamental para todo o trabalho Fundamental dela. para a obra dela, né? Ó, gente, eu vou Só pelas mostrar cores, aqui, ó, né? uma obra dela feita no ateliê com o Leger, já. Esse sim tem uma forte influência do Leger, que se É, chama A Xícara de Chá, né? La Tasse, em é, francês. E aí a gente vai ter um personagem importantíssimo, que é a Dona Olívia Penteado, que fica muito amiga da Tarsila. Eu fiz uma é. grande exposição sobre a Dona Olívia, Maravilhosa então exposição. conheço a história da Dona Olívia, É, assim, que era uma pessoa interessantíssima, também uma mulher como a Tarsila, que é, ela fica viúva e todo é, mundo queria casar com ela, e ela fala, no caso de novo, não, nem é. pensar que eu vou ter algum Não quis homem mandando em saber. mim outra vez. E ela resolve ficar solteira. Então, a Dona Olívia vai promover uma viagem que vai ser essencial para a obra da Tarsila, que é a É. viagem a Minas. Então, aqui a gente Só um tem, parênteses também, Lise. claro, O Blaise Andrá, né, como você falou, o Blaise que apresenta a todo mundo. Minha tia era amiga do Picasso, Leger, teve aula com o Leger, Brancusi estava sempre na casa dela, Éric Satie, Jean Cocteau, enfim. era o Até máximo. Stravinsky, né, ela é amiga de Stravinsky. Eu sempre lembro que ela servia feijoada, caipirinha e cigarro de palha para esses amigos lá em Paris. Eu Que acho muito máximo bacana. isso! Há quase 100 anos, ela não tem vergonha do Brasil, ela não tem vergonha da nossa cultura, da nossa tradição.
e mostrar isso para os amigos. Diz que o Jean Cocteau adorava fumar um cigarro de palha. Aí tinha um piano também no ateliê, Eric Satie tocando o piano. Aí diz que... Você imaginou que pobreza, Não, né? Você ter o Eric Satie tocando não. piano, né? Na sua recepção, na Aí o sua Eric casa. Satie tocando, diz que o Jean Cocteau deitou embaixo do piano para melhor absorver a música. Eu fico me imaginando, puxa vida, já pensou essas cenas, né? Essa convivência. E aí, o Blaise Cendrars, ele era um apaixonado pelo Brasil. E ele Aham. queria muito vir conhecer o Brasil. Aí, quem teve a ideia de trazê-lo foi o Oswald de Andrade, mas quem patrocinou foi o Paulo Prado, e a Dona Olívia era a grande embaixadora mesmo, né? A Dona Olívia tinha essa ideia de fazer a descoberta do Brasil. Então, a primeira viagem que eles fazem da descoberta do Brasil é a viagem a Minas. Depois ela vai fazer a viagem ao Amazonas, que ela vai fazer com o Mário de Andrade, que no finalzinho a Tarsila e o Oswald vêm encontrá-la, né? Mas Mas primeiro eles vão para o Rio, né? Primeiro eles passam o carnaval no Rio. Diz que o Blaise Cendrars ficou alucinado no Rio. Diz que ele não saía das favelas. Falavam para ele que as favelas eram perigosas. Já naquela época, diziam que ele não... que ele não deveria ir lá, ele não quis saber. Ele ficava lá nas rodas de samba, ele ficou alucinado. Virado. E conduzido pelo Villa-Lobos, entendeu? Porque o Villa-Lobos acompanha ele nessas viagens, porque o Villa-Lobos ele era patrocinado pela Dona Olívia. Quando a gente fez a exposição da Dona Olívia, eu pedi para fazerem um texto, né, sobre a Dona Olívia e o Villa-Lobos, que quem fez foi o Vasco Maris. Aí o Vasco fez o texto maravilhoso, tal. Aí eu cheguei para o Vasco e falei: Vasco, eu queria te falar uma coisa. Eu acho que a Dona Olívia e o Villa-Lobos tinham um caso. Ele falou: eu tenho certeza. Eu ia falar isso, Denise, mas eu falei, bom, de repente a Denise não falou nada sobre isso. Nada, o Mas eu ouvi Vasco, falar disso o também. Vasco e eu chegamos à mesma conclusão. Sabe que diz que eles iam muito para a fazenda da Dona Olívia, né? Aí ficavam os três tocando piano. O pessoal saía para passear, depois o pessoal, à noite, a dormir, ficava a Dona Olívia, o Villa-Lobos e a Tarsila. Depois, óbvio, a Tarsila devia ir dormir, ficava a Dona Olívia e o Villa-Lobos lá. Ih, essa história, isso aí já é um assunto para outra live. Ó, vamos continuar aqui. Ó. Vamos Uma falar live do Pau das Brasil. fofocas, Denise. Vamos fazer uma live das fofocas. Nossa, não, um pouquinho de fofoca a gente tem que contar, né? Que é para dar uma temperadinha na live, né? Para ficar mais saborosa, uma pimentinha. Posso fazer outro comentário? Claro. Desculpa, me passou a pessoa que falou que ela escreve que ela queria ser pintora do Brasil. Então, como eu falei, ela não tinha vergonha de mostrar o país, não sei o quê. E aí ela escreve isso numa carta também. Eu quero ser a pintora do Brasil. Eu quero ser a pintora do Brasil. É maravilhoso. Ó, gente, aí a gente tem, como uma consequência da viagem a Minas, a gente tem a Tarsila faz os desenhos e todo mundo se inspira nesses desenhos que a Tarsila fez, que são esses desenhos, uma parte dos desenhos que vão estar na Fama, como eu falei para vocês, quando acabar essa pandemia, a Fama vai inaugurar e vocês vão poder ver esses desenhos juntos. Aí o Oswald faz o Pau Brasil, faz o livro O Pau Brasil, o Blaise Cendrars escreve o Feuille de Route e a Tarsila ilustra o Feuille de Route. Tá? E aí aqui, olha, da viagem ao Rio de Janeiro, a gente tem essa obra maravilhosa dessa viagem no Carnaval. E, gente, olha, durante anos e anos e anos, todo mundo sempre achou que essa obra que se chama Carnaval em Madureira, que essa imagem da Torre Eiffel era uma imagem que a Tarsila estava fazendo, porque estava com o Cendrars, e que a Tarsila estava fazendo uma relação, né?
E aí, É, em 2017, esse pesquisador, que é o Roberto é, Matos de Mendonça, ele simplesmente divulgou umas fotos do carnaval em é. Madureira, de 24, e que foi construída uma Torre Eiffel lá na favela. Olha que coisa incrível. Diz que era um empresário muito rico e ele construiu uma Torre Eiffel grande, assim, acho que tinha, sei lá, não sei quantos metros, mas era bem grande essa Torre Eiffel. E provavelmente a minha tia viu essa torre no meio, né, no meio ali da favela. E depois ela pintou esse quadro, né? Mas de toda maneira, eu acho que não tira essa genialidade Imagina, dessa maravilhoso. maravilhoso. Ela ter essa percepção já Não, um pouco do que imagina era para o uma pessoa. modernismo, É, deles quererem trazer as coisas lá, claro, de Paris, que era o grande centro cultural da época. Então, eles queriam trazer essas novidades, essas coisas novas que estavam acontecendo nas artes lá, mas valorizando o Brasil, né? Então ela coloca a Torre Eiffel no meio de uma cena muito brasileira. Aqui ela já começa a usar as cores, né? Que você tinha as falado, coisas. essas Né? cores são cores de infância. Aqui nas fazendas, eu me lembro muito. A fazenda, a maioria eram pintadas de branco com as janelinhas azuis, né? Os Aham. casarões. E as casas dos empregados também, brancas com as janelinhas azuis, janelas e portas azuis. E só que você entrava dentro dessas casas dos trabalhadores, cada parede era de uma cor, e dessas cores caipiras, uma rosa, uma verde, uma amarela, uma azul, cada parede pintada de uma cor diferente. Então isso sempre marcou muito ela, né? E claro, é só você abrir a janela que você vai ver aquele céu azul, aquele verde É. forte da Olha mar. esse trabalho que se chama Palmeiras, que beleza, né? Sim. Que também é dessa Aliás, fase Pau é da Brasil. coleção do IOSP. O IOSP É, acabou de deixar incomodado para a com a Pinacoteca, né? Pinacoteca. Ah, Eu isso é tenho que sempre maravilhoso. agradecer essas pessoas com essa generosidade de uma obra tão importante da coleção deles. Ele Eles disponibilizar para o público, porque a disponibilizaram. Pina faz um trabalho maravilhoso. E também sempre ressalto, depois da exposição do MASP, a obra Composição. é, o Ronaldo deixou lá também incomodado, então a gente pode ver lá no MASP, além das obras do Banco Central que estão lá, essa obra belíssima que a gente vai ver depois. Então, eu sempre agradeço e acho que é uma coisa que os nossos colecionadores têm que começar a fazer mesmo, sabe? Uhum. Disponibilizar essas obras para o público, Para o não público, só em né? exposições, né? Olha que lindo, o Mamoeiro, que é uma obra maravilhosa que está no IEB, que era do Mário de Andrade, Lindo, né? né? E aqui a gente tem, olha, que linda a Feira, que eu também acho uma obra. Mas a gente teria muito mais obras para mostrar, mas a gente não pode É. mostrar tudo porque não dá tempo, tá? Mas só Aí eu para vou falar um pouquinho sobre essas obras, todas elas são a partir da viagem de de 1924. 1924. Aí a gente tem não só as cores, né? Mas a paisagem brasileira, a paisagem rural, a paisagem urbana, a fauna, a flora, o povo brasileiro. Aí que ela fala, eu quero ser a pintora do meu país. Aí que ela começa a concretizar realmente isso de ser a pintora do Brasil. E olha, aqui tem uma foto dela linda, que aí Linda. a gente já está em 1925, aí a Tarsila e o Oswald, eles vão ter uma audiência com o Papa e conseguem anular o primeiro casamento da Tarsila, para eles poderem se casar, e eles fazem É. uma viagem que ela chamava de pré-nupcial. Eu achei lindo esse Mas termo. nesse encontro com o Papa, o pai dela já tinha conseguido a anulação do casamento e eles queriam casar ali com o Papa, né? Ele não casou, né? Tá sendo o Oswaldo. O passado dos dois, acho que impedia isso, mas o Papa dá uma bênção para a união deles. Isso foi muito Aham. importante. Oswaldo, apesar de ser essa pessoa super à frente, tudo, isso foi muito importante para ele, esse Ele é que religioso. ele estava Ele mais quis, né? preocupado em casar do que a própria Tarsila. É muito É curioso verdade, isso, né? é verdade. Ele tem as cartas que ele escreve, ele diz isso reiteradamente, que ele queria.
queria uma bênção, né? Então eles tiveram uma Ele bênção do queria Papa, casar, né, mesmo. queria Olha casar. aqui os dois, olha que lindos. Eles estão no navio e quando tinha a passagem do Equador, sempre tinha uma festa de carnaval, né? É, Aí, olha, eu vou lindos, né? mostrar aqui uma Aliás, outra foto. aliás, tem muito. É engraçado, né? Eu acho que porque eles viveram um tempo com a Tarsila ainda nesse processo da anulação do primeiro casamento, tem muito poucas fotos dos dois juntos. Essa é É, uma foto que eu não conhecia, que você descobriu, Denise, que eu achei é maravilhosa. É uma das linda, né? poucas fotos dos dois juntos. Aqui tem os dois separados, não, É, essas duas fotos eles dedicam a Dona Olívia, sendo que a é, da esquerda do Oswaldo ele chama ela de Nossa Senhora do Brasil, Nossa e Senhora do tem uma Brasil. sobrinha em pagamento de promessa. E aí os dois, então, eles pegam os respectivos filhos, eles fazem É, essa viagem juntos, pré-nupcial, depois eles pegam os dois filhos deles, o Nonê, que era filho do Oswaldo, e a Dulce, que era filha da Tarsila, e eles vão fazer uma viagem para o Oriente. posso Aí a falar, gente. Denise? O ano passado Claro, eu tive em Israel. Aí fiz uma viagem assim, com todo o conforto, com motorista à disposição, enfim, uma viagem dos sonhos, né? Aí, cada lugar que eu ia me lembrando dos desenhos da minha tia. A maioria dos lugares que eu fui, ela foi também. Eu fico imaginando essa viagem em 1926, a dificuldade, né, naquela época para fazer uma viagem como essa. Então, eu acho que essas viagens dela também mostram muito essa mulher coisa para vanguardista. frente, né? Que ela tinha. Eles E, sobem de no Nilo de novo, barco, andam de camelo nessa viagem. É uma viagem assim. é demais. É. Tem umas fotos legais. A gente não pode mostrar tudo. Ó, nós temos que correr aqui. Vamos, Estamos vamos. chegando em 26, ó. 26 É, ela faz a grande exposição na Galeria Percier, tá? Então a é. gente tem em cima aqui o catálogo da exposição, que ela coloca o quadro dela, que o autorretrato dela com o rosto dela, e na contracapa, nas costas, ela coloca esse sacizinho. Esse desenho do Saci também vai estar lá na Fama para ver Ah, pessoalmente. é Eu nunca tinha maravilhoso. visto esse É desenho. maravilhoso. É maravilhoso, né? Maravilhoso. É bacana que esses desenhos a gente já nota, já começa a chegar um pouco a antropofagia, né? Aí a gente já começa a Totalmente. ver. Ai, olha que linda. Olha, É, ela inaugurando, né, na Galeria é. Percier, conta E ela com o vestido lindo do Poiré. O Poiré foi um grande costureiro também da época, talvez na época o maior costureiro o mais de Paris. inovador, né? Ele diz que ele viajava muito para o Oriente, ele trazia tecidos, rendas. Então, era uma roupa também, eu acho que para uma pessoa com a personalidade da minha tia. Acho que Ah, sim. eles inclusive, ficaram muito amigos. Poiré desenhava até mobiliário. Eles compram a mesa de jantar, todo o aparelho, toda a mesa, as cadeiras, enfim, de jantar que estão na fazenda dela até hoje, a fazenda que foi dela até hoje, eles compram do Poiré. Também um mobiliário lindíssimo, Incrível. maravilhoso. Não, olha, aqui, gente, ó, então aqui, eu queria mostrar essa é a cuca, com essa moldura incrível, que é uma moldura do Pierre Legrand, e que É, é a única que existe preservada até hoje, que está no Museu de Grenoble, né? Veio na exposição do MASP também, né? Estava Você no sabe que MON quando eu também. fui na exposição do Márcio, eu falei, eu vou poder ver a cuca, porque é difícil a Maravilhosa. gente ir para E sabe Grenoble, que né? eu sempre achei que a moldura, o Legrand fez, eu achava que era couro de cobra para dialogar com os elementos da obra, né? Depois eu soube, na exposição dos Estados Unidos, que não é imitação de couro de cobra, porque se fosse couro de cobra mesmo, essa moldura não poderia ter entrado nos Estados Unidos. Então, depois foi descoberto que é uma imitação de couro de cobra. Mas, Graças enfim, a é Deus, né? para criar esse diálogo com os elementos da Uhum. obra. Olha, eu vou passar para o próximo trabalho. Esse trabalho é de 1927, é o Manacá.
E o manacá, ele é... O Ernesto Neto me contou que o manacá é uma planta de poder dos guaranis. E ele fala muito sobre essa coisa de que esse trabalho da Tarsila traz essa força, né? E É, aí é o momento em que ela faz também o Abaporu. o Abaporu, que na verdade ela nunca deu esse nome, ela na verdade ela é um retrato, é um trabalho que ela fez para dar de presente para o Oswald. Aham. Naturalmente, o Oswald, junto com o Raul Bopp, eles conversam sobre esse trabalho e inventam esse nome, né? O homem que come gente, em Tupi-Guarani, o Ah, sabe Abaporu. que a minha tia lembrou que o pai dela, quando o Oswaldo faz toda aquela análise do quadro, falando que era o homem plantado da terra, que era parecia um indígena, a minha tia lembrou-se de um dicionário de Tupi-Guarani do pai dela. Ela começa a folhear o dicionário, acha a palavra abá, que significa homem, e ela conta que no final do dicionário tinha a palavra porum, que é o homem que come gente, o antropófago. Aí ela, o Oswaldo e o Raul Bopp, que estavam lá juntos, acharam que ia ficar legal juntar os nomes e batizaram o quadro de Abaporu. E aí o Oswald faz a revista, o Manifesto Antropófago, e o que é muito importante nisso é que o Manifesto Antropófago, na realidade, ele é uma metáfora genial que o Oswald Genial. descobre de falar sobre essa deglutição da cultura europeia e uma devolução de uma cultura brasileira. O Ernesto Neto, no papo, me fez uma outra observação especificamente sobre a Tarsila, que ele observa que além que era uma via de mão dupla a antropofagia, porque a Tarsila também propõe a gente comer a cultura indígena e essa cultura toda de raiz brasileira para transformar. É muito legal. Aí tem uma pessoa perguntando aqui se o rosto do Abaporu Eu ia é do falar sobre. Oswald, e a gente vai ter a Tarsilinha contando uma outra coisa. Eu vou passar aquela imagem, Tarsila. Ó, Ah, tá. Olha, eu tenho uma teoria sobre o Abaporu. Para mim, o Abaporu é um autorretrato dela. Se você lembrar do rosto do Abaporu, é o rosto dela. É o rosto dela sem a boca, com a cabeça de lado, aquele cabelo repartido ao meio. Olha o rosto do Abaporu, é o rosto dela. E me intrigava muito o pé do Abaporu. Se puder voltar, Denise, por favor. O pé do Abaporu, olha o dedo médio. Esse dedo médio muito maior que os outros. Eu falava, só pode ser o pé dela. Aí eu pesquisando muito, todas as fotos ela com o sapatinho fechado. Aí minha irmã se lembra perfeitamente do pé dela, que realmente tinha esse dedo bem maior. Aí as coisas foram fazendo sentido para mim. Eu perguntei para minha madrinha, para mim é ela nessa posição, sentada, apoiando a mão na cabeça, na frente de um espelho inclinado. E a minha madrinha, a Tirena, se lembra perfeitamente de um grande espelho apoiado no chão, na entrada do ateliê dela em São Paulo, que é onde ela pinta o Abapuru. E se ela estiver olhando para um espelho inclinado, ela vai ver o pé em primeiro plano bem grande e a cabeça pequena no fundo do quadro. Então, nessa perspectiva que ela pinta o Abapuru. Para mim, é um autorretrato. eu adorei a Depois, sua. depois a gente vai contar a história da Pagun. Aí eu vou contar mais ainda sobre a Ó, minha... Sobre aí a ela minha... entra, nós estamos chegando assim, nós temos que correr um pouquinho agora, no final. Então a gente tem aqui a Lua, né, porque aí a Tarsila, ela entra numa fase, num trabalho dela, que é chamado de antropofagia, porque começa com o trabalho do Abaporu, eu enxergo como uma fase inteiramente mágica da produção dela, onde ela se volta exatamente para essa questão que o Ernesto falou, essa questão telúrica da terra, né? A Lua foi a obra que o MoMA comprou, e aí eu quero mostrar agora essa outra, que a Nossa, Tarsila maravilhoso. também me falou das pedras, né? Que tem ali. Ela passa a primeira infância aqui na região de Itu, Jundiaí, é uma região, Itupeva, que é uma região que tem muitas, mais montanhosa, tem muitas pedras. E esse elemento, esse bicho aí no meio,
é exatamente o formato de uma pedra enorme que tem ali naquela região, perto da fazenda dela. Aí, quando eu vi a Maravilha, né? obra, nossa, eu falei, é claro que é esse bicho do quadro Sol Poente, né? E a gente vê aqui, é uma obra também muito fálica, né? Muito sensual, Totalmente, né? E né? muito mágica, né? Mas Olha, é eu onírica, sinto, né? Bem eu sinto que, onírica, né? sinto que tem uma coisa de magia É, nesses trabalhos que é é muito verdade. importante, né? É Ó, verdade. aí aqui a gente tem, porque aí a Tarsila ela volta, essa segunda fase aqui, ela vai expor algumas coisas, por exemplo, a Lua, a Lua provavelmente foi apresentada na segunda exposição que ela fez em Paris, também na Galeria Percier, Foi. É. tá? E o quanto que as outras obras ela vai fazer depois, em 29, e aí ela vai mostrar no Rio de Janeiro, na exposição que tem no Palace Hotel, que é a primeira grande exposição dela no Brasil, e para essa exposição vai toda essa tropa aqui. Então, a gente tem aqui a É. Tarsila, a gente tem atrás o Oswald, a gente tem a Eugênia Eugênio e o e o Álvaro Álvaro. Moreira, que eram pessoas É. importantíssimas na época, né? E a E gente tem apagou. do lado esquerdo a Anitta e a gente tem do lado esquerdo a Pagu. E aí Posso contar acontece, rapidinho a história da com Pagum? certeza. Vou contar Ah, rapidinho, que eu sei que a gente tem pouco tempo. Bom, a Pagum, uma menina linda, tinha 18 anos nessa época, conhece aí os modernistas, e nossa, todo mundo fica fascinado, muito inteligente, uma menina muito especial. E ela se apaixona pela minha tia, nossa, vive atrás da minha tia, e minha tia meio que adota a Tarsila. A Tarsila vivia dentro da casa dela. a O Pagu. que acontece? A Pagu começa a ter um caso com o Oswaldo de Andrade, engravida do Oswaldo de Andrade. Aí a Pagu e o Oswaldo tramam o casamento da Pagu com o Belisário, que era um dos Nossa, empregados da minha tia, é de novela. novela de televisão essa história. Pena que eu tenho pouco tempo para contar. Eles casam, a Tarsila e o Oswaldo foram padrinhos do casamento, ou seja, minha tia não sabia de nada, nada que estava acontecendo. Aí eles saem para a lua de mel, Pagu e Belisário saem para a lua de mel, o Oswaldo vai atrás, tira o Belisário, vai ele de lua de mel com a Pagu, passam um mês na Bahia, e aí, claro, a minha tia fica sabendo de tudo, fica arrasada. Quando ela volta, a minha madrinha, como eu falei, era muito chegada na minha tia, a Tilena, ela lembra também perfeitamente, ela joga as coisas do Oswaldo de Andrade para fora do portão, não deixa ele nem entrar em casa. Ele chega de joelhos, me perdoa, foi só um caso que eu tive com ela, eu amo você, não sei o quê. Ela não quer saber, se larga do Oswaldo de novo aquela mulher forte, né? Aquela mulher decidida que não aceita a traição, se separa do Oswaldo, e nisso a Bapuru fica para ela. Eu sempre falei, puxa vida, ela dá de presente de aniversário para o Oswaldo. Como que a Bapuru fica para ela na separação? Bom, aí com essa minha história do autorretrato, ela se dá nua de presente para o Oswaldo. Aliás, o quadro, nessa exposição de 28 em Paris, ele não entra com o nome de Abapuru, ele entra com o nome de Nu. Então, é realmente ela nua, se dando de presente para o marido, de aniversário. Aí tem toda essa história sobre o quadro, inspira um manifesto, depois inspira um movimento. Então, vocês acham que ela queria que esse quadro, que tem uma história tão íntima dela com o Oswaldo de Andrade, esse quadro ficasse depois na casa do Oswaldo com a Pagu? Claro que De não. jeito Ela nenhum. pega o quadro para ela na separação, ela dá até outros quadros para ele nisso, e ela fica com a Bapuru para ela. Então, a minha tese do nu, do autorretrato, para mim, vai fazendo cada vez mais sentido. Mais um beijo para vários amigos. Não dá para falar o nome de todos, mas muito obrigada. Gente, ó, a Vamos gente lá, vamos vai. falar A rapidinho gente do pretendia ir Operários, né? até o final da história da Tarsila, mas a gente não vai ter tempo. Então, nós vamos acabar com a história do ateliê,
Tá? Então, para a gente contar a história do Vamos ateliê... só contar do Operários também, que é um quadro tão importante, né? Ela arruma um outro namorado depois da separação, vai para beleza. a União, na época era a União Soviética, aí faz uma exposição lá, na volta ela vai presa, porque ela flertou um pouco com o comunismo nessa época, vai presa, ela ficou um mês presa, ela sai da prisão, termina com o namorado e diz que nunca mais quis saber de política, mas o fruto dessa história, né, dessa sensibilidade dela também com a causa social, é o quadro da Bapuru, que é o quadro Operários, Que é maravilhoso. um Ó, símbolo. gente, olha, aqui tem uma foto do ateliê da Tarsila, que é maravilhoso. Depois nós vamos fazer uma live sobre esse ateliê, ó. É mesmo. Aqui, ó, uma Isso ficou muito montagem que legal, eu fiz Denise. com as obras. E aí aqui é a obra que é depois que é essa obra, que é uma obra espetacular, uma obra absolutamente essencial, e que a Tarsilinha me contou, coisa que é a obra mais solicitada, né, que existe. Nossa, todo mundo deve imaginar que seja o Abapuru, porque é o quadro mais famoso, mais caro, etc. O quadro que eu tenho mais pedido para tudo que você possa imaginar é o Operários. Realmente um símbolo muito forte da arte brasileira. Na exposição do MASP, eu fiquei muito sensibilizada de ver as pessoas se identificando nesse quadro. As pessoas olham para o quadro dos Operários e se identificam. Porque tem o Brasil inteiro, você vê, Não só a diferença das pessoas, as cores, as raças e até a religião. Tem uma moça de burca aí nesse quadro também. Então, ela mostra realmente toda essa diversidade brasileira, né, nesse quadro. Olha, eu vou passar rapidinho, sem a gente comentar, esse outro trabalho maravilhoso. Depois aqui, esse outro que é de outra fase, que é a Terra, para mim, esse quadro é quando ela consegue pegar a fazenda de volta, né? Porque tem a crise de 29, e aí ela perde todo o dinheiro, ela fica sem dinheiro, né? E aí, então, para mim, é isso, é ela terra de novo. Na terra, é verdade. Eu acho perfeito. Aí aqui a volta dela, a fase que a gente chama de Neopau-Brasil, e aí a gente tem aqui, quando ela meio que faz uma junção de todas essas coisas, e que a gente já está no segundo modernismo, né? E ela, então, aí é um pouco social também, né? Um pouco social. E esse quadro, muitas dessas festas populares, né? Que o MASP soube também trabalhar isso com muita força, que ficou muito bacana, esse lado dela popular. Né? Olha que lindo isso. E aqui, ó, gente, para a gente terminar, um dos últimos trabalhos dela. Deixa eu só contar também a última. Conta, senão vai encerrar e a gente vai ficar sem gravar. Conta. Depois que ela termina com aquele namorado, depois que ela foi presa, essa história com Osório César, que era um psiquiatra comunista, ela conhece um moço muito bonito, um moço muito inteligente, escritor também. E ele queria namorar com ela não queria. Eu preciso encerrar, gente, porque eu só tenho 1 minuto restante. Ele era 21 anos mais novo que ela. Olha que mulher. Gente, deixa eu desligar, senão a gente não grava. Beijo para todos. Tá bom, beijo para todos. Vamos fazer outra. Vamos, beijo, obrigada. Tchau.